A lenda do lobisomem existe há milhares de anos, está presente em praticamente todos os países e assume características particulares de acordo com a cultura em que está inserida. Ela chegou no Brasil por meio dos colonizadores europeus e, ao tocar o solo, se espalhou por todo o território nacional, onde é conhecida pelos nomes de lobisomem, lubis-zon, lubizon, lubisome, lubissome, lubisome, lubichome, lubisone, lobomem e lobo-homem. A teriantropia é uma palavra de origem grega que une os termos therion, que significa fera, o animal selvagem, e anthropos, que significa ser humano. Essa palavra descreve um ser que tem a forma física e os atributos de um animal e um ser humano. No caso do lobisomem, ele integra uma subcategoria da teriantropia chamada licantropia, uma palavra que une os termos likos, que significa lobo, e anthropos, que significa ser humano. Sendo assim, um licantropos, ou lobisomem, é um ser com características de um ser humano e um lobo. Criaturas com características antroposomórficas também podem ser chamadas de zoantropos, e esses termos não só se aplicam a seres que manifestam características intermediárias, que no caso são quimeras, mas também aqueles que têm a habilidade de metamorfose, sendo então capazes de assumir completamente a forma humana ou a forma animal. No Brasil, existem duas classes de lobisomens, e eu os divido entre fadários e não fadários, ou involuntários e voluntários. Os lobisomens involuntários são pessoas que precisam se transformar para pagar por seus pecados ou coletar nutrientes necessários para sua sobrevivência. E os voluntários são aqueles que descobriram algum ritual de metamorfose e se transformam para usar as habilidades do lobisomem ao seu favor. Dessas duas classes, apenas os lobisomens fadários ou involuntários é que são vistos como amaldiçoados, doentes ou puramente bestializados. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre a classe dos não fadários ou voluntários, pois essas pessoas costumam integrar um sistema de magia ou religião e usam seus conhecimentos ocultos para assumir a forma dessa criatura. Então as características que vou citar no decorrer desse vídeo apenas se aplicam aos lobisomens fadários, que são almas amaldiçoadas, que penam durante as noites para pagarem por seus pecados, os pecados de outros, ou simplesmente cumprir o destino que lhe foi imposto. Tradicionalmente falando, no Brasil, existe uma variação hemisférica a respeito de como uma pessoa se torna um lobisomem. No norte, o conhecimento popular diz que uma pessoa doente que sofre de patologias que acometem o sangue, como hipovolemia, paludismo e hepatologias, ou que foram infectadas por helmintos, em particular acilóstomos, que são vermes parasitas que habitam o intestino humano e causam doenças como o amarelão, precisam se transformar em lobisomem sempre que a doença se agrava, e ela se agrava de tempos em tempos, para poderem caçar e consumir o sangue de suas presas, que no caso costumam ser animais jovens ou recém-nascidos, como cachorros, ovelhas, cabras, leitões e crianças humanas, dando preferência àquelas que estão sendo amamentadas ou que não foram batizadas na fé cristã, pois segundo a lógica popular, por eles serem jovens, o seu sangue é mais puro. Esses lobisomens anêmicos têm a preferência pelo sangue jovem, mas se não conseguirem encontrá-lo, atacam animais ou pessoas adultas, as derrubam no chão, rasgam sua artéria carótida, bebem o máximo de sangue possível e depois vomitam o excesso que não coube no seu estômago após voltarem à forma humana. Essa ideia, que diz terem que consumir sangue puro, afirma que ele irá substituir o sangue doente, assim como a lenda do Papa Figo e as histórias conspiracionistas de pessoas ricas e ou famosas que injetam sangue de crianças para terem uma vida mais longa. No sul, os lobisomens são frutos de predestinação ou atos imorais. No caso da predestinação, a tradição diz que se um casal qualquer tiver 7 filhos ou 7 filhas, o primeiro ou o último será um lobisomem. Esse fardo não é sua culpa, mas simplesmente o seu destino. Uma outra versão diz que a transformação não depende da ordem de nascimento e que as mulheres, na verdade, se tornam bruxas. Essa versão que trata de mulheres virarem bruxas
não as excluem de serem capazes de assumir formas físicas antropomórficas, já que as bruxas geralmente têm a habilidade de metamorfose. Entretanto, no Brasil, não existem mulheres que assumam a forma de um ser metade humano e metade lobo, ou algo assim. Ou seja, de acordo com a crença popular brasileira, as mulheres não podem se transformar em um lobisomem. Com relação aos atos imorais, que segundo as crenças populares são adultérios e relações incestuosas entre irmãos, primos de primeiro grau e compadres, o homem que os pratica acaba sendo renegado por seus pais, padrinhos e outros familiares, passando a viver distante dos mesmos e, na grande maioria das vezes, até mesmo distante de todos os seres humanos. A partir de então, se torna um homem magro, pálido e amarelado, pois não consegue engordar ou ficar corado, come pouco e somente alimentos salgados e apimentados, sempre sente um gosto de sangue na boca, o que lhe causa náuseas e talvez seja a origem de uma sede que nunca pode ser saciada. Anda devagar e encolhido, se espreguiçando e bocejando constantemente, com gestos lentos e preguiçosos, sempre está cansado e com um mau humor perpétuo que o enche de tédio e apatia. Na forma de lobisomem, pode ser um animal de grande estatura, um homem de feições animalescas e horrendas. Quando animal, este pode ser um lobo, cão, porco do mato ou algum animal misterioso ou fantástico. Seus pelos podem ter diversas cores, que equivale ao seu cabelo na forma humana. Suas orelhas são longas e caídas e os membros posteriores mais compridos que os anteriores. Na forma de um híbrido, tem pelos no rosto e por todo o corpo, longas orelhas caídas sobre os ombros, olhos grandes, o focinho de um lobo, cão, porco do mato ou morcego, patas enormes, garras ao invés de unhas, e não tem cauda. Nessa versão de lobisomens imorais, as mulheres que cometem tais atos pecaminosos também correm o risco de sofrerem uma metamorfose animalesca, porém no seu caso, perdem a cabeça e rasgam a escuridão da noite, trotando na forma de uma mula sem cabeça ou da cachorra da palmeira. A transformação do lobisomem somente acontece na noite de quinta-feira para o dia de sexta-feira, quando o homem condenado a pagar por seus pecados vai até uma encruzilhada, onde animais costumam se esfregar no chão, e lá ele tira toda a sua roupa, a vira do avesso, dá 7 nós, um sobre o outro, em qualquer parte dela, e em alguns casos, urina sobre a mesma. Depois se deita com as costas sobre o solo ou sobre o estrume de algum animal, então estende os cotovelos para frente e dobra as pernas o máximo que puder. Nessa posição, ele gira violentamente, sempre da esquerda para a direita, enquanto imita fielmente o som do animal no qual deseja se transformar, e depois de certo tempo, assume a forma desejada. Em regiões litorâneas, pode se transformar na areia da praia, sobre a qual os animais costumam se esfregar. Nesse caso, ao fazer o mesmo ritual que descrevi, assim que se transforma, devora todas as cascas de caranguejos e siris que encontra pela frente. O ritual que eu acabei de descrever é em grande parte fruto de relatos de pessoas comuns que nunca foram educadas nas artes ocultas. Então, do seu ponto de vista, o rito começa quando o lobisomem se deita sobre o solo, mas como expliquei no meu vídeo, a origem da magia, os ritos costumam ser muito mais complexos e profundos do que aparentam ser. Então é possível que hajam preparações prévias e feitiços verbais que são inimagináveis ou ininteligíveis de um ponto de vista vulgar. Independente dos detalhes, uma vez transformado, o lobisomem se levanta do chão e sobre 4 patas, sendo que as patas dianteiras correspondem aos cotovelos e as traseiras aos joelhos da sua forma humana, começa a correr em uma velocidade assombrosa, enquanto rosna alto e expõe suas presas enormes e afiadas. Quando ele está se aproximando, dá para ouvir o som das orelhas batendo sobre os seus ombros, e ao passar por uma povoação, todas as luzes se apagam. Logo em seguida, se pode ver ou ouvir uma matilha de cães que o perseguem incansavelmente. As corridas de um lobisomem acontecem entre as 11 ou 12 horas da noite, até as 2 ou 3 horas da madrugada, ou ao escutar o primeiro canto de um galo, quando então volta em disparada ao local de transformação para poder assumir a forma humana mais uma vez, e o faz se deitando sobre o chão
e girando violentamente da direita para a esquerda, e ao se levantar, está extremamente exausto e com os joelhos e cotovelos ensanguentados. As pessoas que têm encontros noturnos com o lobisomem e acabam confrontando o monstro para escaparem com suas vidas, geralmente reportam que feriram a criatura e no dia seguinte perceberam que uma pessoa, por vezes um companheiro de trabalho, amigo, parente ou até mesmo o próprio namorado ou marido, ou não foram vistos ou apareceram com exatamente os mesmos ferimentos. Nesses casos, o lobisomem normalmente foge para não ser morto pela comunidade. Entretanto, as pessoas que lutam com o lobisomem correm um risco muito sério, pois se forem mordidas ou arranhadas, ficam sujeitas a acompanharem a criatura, também se transformando em uma, durante as noites, de quinta para sexta-feira. Outra coisa a se ter em mente é que o lobisomem tem a obrigação de pagar por seus pecados, então não se deve matá-lo, caso contrário, o seu débito moral irá cair sobre o matador, que a partir de então terá que correr na forma de um lobisomem para continuar a penitência do assassinado. Embora não se deva matar um lobisomem, existem sim maneiras de encerrar o seu fardo horrendo, e algumas delas dizem que é necessário golpeá-lo com um pedaço de bambu ou faca. Nunca se deve usar um facão, lhe dar uma pedrada, pegar suas roupas e sacudi-las sobre o fogo, ou feri-lo com uma faca, canivete, foice ou qualquer lâmina que tire apenas uma gota de sangue ou faça escorrer. O poeta e historiador Aníbal Mascarenhas escreveu O Livro dos Fantasmas sob o pseudônimo de Viriato Padilha, onde disse: é crença geral que fazendo-se sangue na pessoa, quando ela se acha transformada nesse animal fantástico, o diabo vem lamber o sangue, considera-se pago do seu dízimo e a pessoa isenta-se do seu sombrio fadário. Nesse caso, o lobisomem pode ser permanentemente curado ou voltar a se transformar quando aquele que o sangrou morre. Independente se a cura é permanente ou não, ele irá fingir ser amigo daquele que o salvou, ao lhe convidar para ir até sua casa, onde lhe dará muito dinheiro como uma forma de expressar sua gratidão. Mas a verdade é que a partir daquele momento se tornará seu maior inimigo, pois o tal salvador, entre aspas, não só teve a audácia de enfrentá-lo, como também o venceu e descobriu sua verdadeira identidade. Então, temendo que ela seja divulgada para outras pessoas, o que o faria ser expulso da sua comunidade ou até morto, decide matar quem o curou, o que geralmente é feito a tiros de arma de fogo, e assim, a identidade real de um lobisomem nunca é revelada, pois aquele que o salvou, entre aspas, acaba morrendo antes de poder fazê-lo. Também tem o fato de que se a cura, entre aspas, não é permanente, a pessoa então pode voltar a se transformar, já que aquele que a curou não vive mais. Um suposto ritual de cura permanente diz que se ele for ferido e seu sangue escorrer no momento exato em que um galo dá o primeiro canto da manhã, nunca mais irá se transformar. Se por alguma razão alguém deseja aprisioná-lo em sua forma monstruosa, basta pegar as roupas que ele deixou na encruzilhada e as esconder ou desfazer os 7 nós que ele atou. Desse modo, a criatura permanecerá correndo como um lobisomem por toda a sua vida. No Brasil, não se fala em bala de prata. Aqui a versão popular diz que os lobisomens são invulneráveis a tiro, exceto se a bala usada for mergulhada na cera das velas de um altar onde foram celebradas 3 missas da noite de Natal, ou Missa do Galo, como é conhecida. Também é possível que o seu umbigo seja um ponto fraco, como costuma ser o caso de outros monstros do folclore brasileiro. De acordo com o conhecimento popular, algumas técnicas podem ser aplicadas para se proteger de um lobisomem. Elas dizem que por ser uma criatura paranormal ou sobrenatural, eles são incapazes de transpor corpos d'água a nado, em especial água salgada. Também dizem que eles temem o chuço, que é um instrumento pontiagudo feito de ferro e madeira. Em casa que tem um instrumento desses, o lobisomem não entra. Além disso, ele também odeia o cheiro do alho e foge sempre que o sente. Com relação a símbolos ou amuletos, só conheço o selo de Salomão, uma estrela de 6 pontas, que deve ser feita com as palhas recebidas no domingo de Ramos e pregado na porta ou na varanda das casas. De alguma maneira, o lobisomem teme esse símbolo cabalístico,
e não irá se atrever a chegar perto dele. Eu sou do interior do estado de São Paulo, e a lenda do lobisomem foi uma das primeiras que eu vi a fundo. Me lembro de ter 4 anos de idade e estar sentado no colo da minha mãe, na cozinha da casa da minha avó paterna, e escutar a mãe dela, minha bisavó, que nasceu na década de 1920 e cresceu na região, falar sobre uma lenda de lobisomem. Eu vou descrever o que ela me contou, porém tenho em mente que isso faz uns 20 anos, então não lembro de todos os detalhes, mas a história contava mais ou menos o seguinte. Em um sítio da região, havia um jovem casal que acabou de ter o seu primeiro filho. Desde que a criança nasceu, ela chorava muito, e em uma noite, de quinta para sexta-feira, durante o período da quaresma, ela desenvolveu um quadro febril muito intenso e começou a chorar de maneira inconsolável. A mãe ficou desesperada e pediu para o marido acompanhar até a casa de uma vizinha, que era mais velha e experiente e podia lhe ajudar. Então ele enrolou a criança em uma manta vermelha e o homem pegou um lampião. O sítio da vizinha ficava a mais ou menos meio quilômetro de distância e em algum momento, enquanto eles estavam andando pela estrada de terra escura, o marido dá o lampião nas mãos da esposa e vai urinar na mata. Algum tempo se passa e ela chama o nome dele, mas sem resposta. Começa a ficar nervosa e com medo. Agora sozinha e na estrada de terra escura, com o lampião em uma mão e o bebê recém-nascido na outra, ela começa a escutar algo se movendo em meio aos arbustos. O som dos passos é muito forte, passando a impressão de que alguém está dando socos na terra dura. Desesperada, ela começa a correr em direção à sua casa, mas ao chegar diante da porta, é atacada por um cachorro preto enorme que tenta arrancar o bebê dos seus braços, mas apenas morde, puxa e rasga um pedaço da manta vermelha, o que permite que ela escape, entre na casa e tranque a porta. A partir daí, a criança chorou a noite toda, enquanto o lobisomem arranhou a porta e as janelas da casa sem conseguir entrar, só indo embora quando estava amanhecendo. A mulher estava certa de que o marido havia sido morto, mas nas primeiras horas da manhã, antes mesmo do sol nascer, ele bate na porta. Aos prantos, ela abre a porta e cai em seus braços. Descontrolada, a esposa começa a falar o que aconteceu, e o marido tentou acalmá-la, dizendo que estava tudo bem e que ela provavelmente imaginou toda a situação. A mulher estranhou a calma do marido e o questionou a respeito do que aconteceu e para onde ele tinha ido. Sem resposta, ela olhou para o seu rosto e o viu sorrindo. Em seguida, percebeu que preso entre seus dentes havia um pedaço da manta vermelha que cobria seu filho e que o monstro havia rasgado com seus dentes na noite anterior. Até onde me lembro, a história termina aí. O lobisomem aqui do interior do estado de São Paulo geralmente é um cão preto enorme que costuma ser seguido por uma matilha de cães e ataca também animais e crianças recém-nascidas ou que não foram batizadas, porém com o acréscimo de ter um apetite coprófago, gostando de se alimentar das fezes de galinhas. Assim como em todo o Brasil, existe uma variação na noite em que faz suas correrias, sendo que alguns acreditam ser na noite de sexta-feira para o sábado e não de quinta para sexta-feira. Além de correr e fazer vítimas, o lobisomem brasileiro não costuma ter outros compromissos, como atravessar um certo número de cemitérios, povoados, igrejas e etc., como é o caso em Portugal. Por aqui, também não vemos a transformação após a morte, que acontece em outros lugares do mundo. Sendo assim, esse tipo de alma penada paga por seus pecados, ainda em vida. Além desse entendimento estrangeiro do lobisomem, os indígenas brasileiros também têm uma criatura semelhante, que é conhecida como capelobo ou lobo torto, que tem uma aparência um pouco diferente, mas o comportamento é basicamente o mesmo. Eu tenho um vídeo onde falo sobre o capelobo em detalhes e recomendo fortemente que o assistam.